Parentalidade Preta não é um perfil, ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta e com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 3: As Ilhas. O ano é 1959. Se passaram 8 anos desde o nosso último episódio, e a Guerra de Libertação da Argélia está no seu 5º ano consecutivo. O movimento que unificou as diferentes forças de resistência nacionais passou a se chamar FLN, a Frente de Libertação Nacional, e após anos de organizações e batalhas, se instituiu o GPRA, Governo Provisório da República da Argélia. Com sede no Cairo, o GPRA buscava se consolidar como uma alternativa legitimada internacionalmente, representando um país que lutava por sua independência a qualquer custo. E aqui eu preciso te situar geograficamente. Nessa época, o eixo norte-africano lutava para se libertar do domínio francês. O primeiro território a conquistar a independência foi a Tunísia, que passou a servir de apoio às guerras de libertação da Argélia. O chamado Pequeno Maghreb era composto por Marrocos, Argélia e Tunísia. Para te dar uma noção geográfica, esses 3 territórios ficam na borda superior do continente africano, já encontrando com o mar Mediterrâneo. Nesse ano de 1959, o Dr. Frantz Fanon morava e trabalhava na Tunísia por já ser um território livre. Eu sei, da última vez que a gente conversou, ele ainda estava se formando na França. Provavelmente você deve estar se perguntando, por que a Argélia? E para te responder isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Para falar na íntegra da história da Argélia, a gente levaria inúmeros capítulos, o que cá para nós nem é um grande problema. Mas para facilitar um pouco as coisas, eu achei aqui um texto riquíssimo chamado História da Argélia no site da Embaixada da Argélia em Nova Delhi, a capital da Índia, em 2016. E francamente, a internet é uma coisa magnífica, né? Bom, a história é a seguinte, abre aspas. Argélia, oficialmente República Democrática Popular da Argélia, é um país na região do Maghreb, no norte da África, na costa do Mediterrâneo. O país faz fronteira a nordeste com Tunísia, e a leste com a Líbia, e a oeste com o Marrocos, e a sudoeste com o Saara Ocidental, a Mauritânia e o Mali. Em 2016, data desse artigo, a população estimada era de 37,9 milhões de habitantes. Seu nome árabe é Al-Jazair, que significa as ilhas, o nome desse episódio. O artigo fala que descobrir e compreender a Argélia é um sinônimo de paciência. Através de sucessões dolorosas, a sua história foi escrita. Suas diferentes fases históricas devem ser conhecidas para entender melhor esse país. Na antiguidade, a Argélia era conhecida como Reino da Numídia, e seu povo era chamado de Númidas ou Imazighem, que significa Homens Livres. Na virada da Europa e da África ao longo dos séculos, as pessoas vieram. Algumas criaram raízes, outras deixaram suas marcas. Em 1250 a.C., comerciantes fenícios chegaram à costa norte da África e estabeleceram Cartago, a atual Tunísia. Como o poder cartaginês declinou devido às sucessivas derrotas dos romanos nas guerras púnicas, a influência dos líderes númidas no interior cresceu. Aquele que conseguiu unificar a Numídia sob seu governo foi o famoso rei Massinissa. Ele fez Cirta, hoje Constantina, a 3ª maior cidade da Argélia, a capital do seu reino. Jugurta, que viveu entre 160 e 105 a.C., era o neto popular e ambicioso de Massinissa.
Ele tentou unificar a Numídia novamente, mas após uma guerra contra os romanos, foi executado em 105 a.C. Nessa época, a Argélia volta ao controle romano. Após derrotar o rei Jugurta da Numídia, os romanos conquistaram o controle da Argélia, especialmente a região de Tel Altas, um planalto. O restante da Argélia permaneceu sob o domínio númida e estava fora do domínio romano. Sob esse domínio, o romano, as cidades foram reconstruídas e obras públicas impressionantes foram construídas, especialmente Tipaza e Timgad. Praticamente 700 anos depois, no século V, a civilização romana na Argélia havia sido erodida pelas incursões dos númidas e a destruição causada pelos vândalos, em minhas palavras, um povo europeu germânico oriundo da região da atual Europa Central. Os anos de 430 e 431 d.C. marcaram o fim do controle romano efetivo. Tipaza é uma cidade antiga com um histórico mausoléu númido de ruínas excepcionais de origem púnica, romana e cristã ao longo da costa mediterrânea. Em 1982, ela seria tombada como Patrimônio Mundial da Unesco. Entre 430 e 533, outros invasores vieram do norte da Europa e deram o nome de Vandali. Eles estabeleceram seu primeiro estado na Argélia, com Bejaia como capital. Após um século de existência, o povo Vandali integrou-se à população argelina. Em 534, os bizantinos tentaram impor a sua influência na região e permaneceram na Argélia até a chegada do islamismo. Quando os árabes muçulmanos chegaram à Argélia em meados do século VII, um grande número de habitantes locais se converteu à nova fé. A introdução do islamismo e do árabe teve um profundo impacto no norte da África. A nova religião e língua introduziram mudanças nas relações sociais e econômicas, estabeleceram vínculos com a cultura rica e proporcionaram um poderoso idioma para discurso e organização política. Dando um salto temporal para 1830, mais de 50 anos depois da Revolução Francesa, os franceses invadiram a Argélia, capturando a capital e a cidade portuária de Argel, e em 1834 a Argélia tornou-se uma colônia francesa. Em 1848 foi declarada pela Constituição Francesa de 48 parte integrante do território francês, que foi dividido em 3 departamentos: Argel, Oran e Constantina. Um adendo meu aqui, foi nessa mesma Constituição que Victor Schwelcher, então subsecretário do Estado das Colônias, promulgou o decreto de abolição da escravidão em todas as colônias francesas. Obviamente, os franceses enfrentaram muitas oposições. A mais importante foi a resistência de El Amir Abd el-Kader, no oeste da Argélia, de 1832 a 1847. Ele é um grande herói da história contemporânea da Argélia. Após a Primeira Guerra Mundial e a conscientização coletiva, a resistência passou a se organizar por a organização de associações religiosas e intelectuais, a criação de partidos políticos. O mais importante foi o Estrela Norte-Africana, fundado em Paris em 1926, com Messale Hadji como líder. Foi o primeiro a reivindicar a independência da Argélia. Após a Segunda Guerra Mundial, um evento importante marcará o início do fim da colonização francesa. Em maio de 1945, manifestantes argelinos saíram às ruas nas regiões de Sétif e Guelma, carregando bandeiras nacionalistas argelinas, clamando pela independência. Os argelinos foram mortos pelas forças francesas. Palavras minhas. Esses massacres marcaram o início da Guerra de Independência da Argélia e são considerados um dos pontos mais importantes na virada da história colonial. Em 1º de novembro de 1954, ataques em toda a Argélia marcaram o início da luta pela independência, que foi liderada pela Frente de Libertação Nacional e só terminou em julho de 1962, com a declaração formal de independência do país pela França. Durante esses 8 anos, 1,5 milhão de argelinos foram mortos. A Revolução Argelina acabou com a assinatura dos Acordos de Evian, que marcaram o fim de 130 anos de domínio colonial francês na Argélia, em 5 de julho de 1962. E é nesse momento, mais precisamente 3 anos antes, que essa parte da história se passa, mas a gente vai falar mais dela depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto.
participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso e agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar a Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem em mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso e você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração você que já apoia o Parentalidade Preta. E isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. Então agora a gente volta para a segunda parte do terceiro episódio da nossa série Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui no Parentalidade Preta. Foi a ideia de libertação de uma nação do jugo colonial francês e, em minha análise, a frustração acumulada da Segunda Guerra, gerada por falta de propósito quase 12 anos antes, alinhado aos efeitos da violência colonial, que fizeram o experiente Dr. Fanon, médico psiquiatra renomado e colaborador, por um tempo clandestino e outro oficial, das forças de libertação anteriormente citadas. Estudioso e humanista, não demoraria muito para que ele fosse intitulado o porta-voz oficial e embaixador das Forças de Libertação Nacional. Afinal de contas, ele mesmo já tinha dito antes de participar da Segunda Guerra Mundial: todas as vezes que a dignidade e a liberdade do homem estão em questão, isso diz respeito a todos nós, brancos, negros ou amarelos, e sempre que esses valores foram ameaçados em qualquer parte, eu lutaria até o fim. Contudo, o cenário do movimento não era assim tão amistoso, havia dois lados na frente, uma política e outra militarizada, o que mantinha um clima de tensão constante. Eu poderia falar muito sobre os movimentos militares dentro dos movimentos de liberações, facções armamentistas dentro de outros movimentos ou até bancadas da bala, mas esse trecho que eu tirei do site The Intercontinental ilustra brilhantemente o contexto da acirrada disputa política e militar na Frente de Libertação Nacional. E ele é o seguinte: em dezembro de 1957, Abani Handami, que organizou politicamente a Frente de Liberação Nacional, palavras minhas, camarada mais próximo de Fanon no movimento de libertação da Argélia, foi assassinado por uma facção de direita de dentro do movimento que pretendia subordinar o trabalho político à autoridade militar. O nome de Fanon foi colocado em uma lista de pessoas a serem observadas e sujeitas a um destino semelhante, caso houvesse disputa aberta dentro do movimento em resposta ao assassinato. Eu vou intervir aqui para dizer que Frantz Fanon era muito admirador de Abani Handami. Eles eram amigos, inclusive. A partir daí, Fanon viveu sabendo que havia um potencial de risco significativo dos nacionalistas autoritários no movimento e uma luta vital dentro da luta. 2 anos depois da morte de Abani, em 1959, Fanon foi enviado numa missão de natureza desconhecida na fronteira entre o Marrocos e a Argélia. No entanto, os que compreendiam o contexto entendiam que se tratava de algo relacionado a treinamentos de primeiros socorros e cuidados com a saúde física e mental de soldados. Na primavera, em maio, ele partiu de Tunis, na Tunísia. A estrada antiga e mal conservada de terra serpenteava a fronteira entre a Tunísia, nação livre, e a Argélia, que lutava pela sua independência.
O vento soprava seco, a poeira se agarrava à pele e aos pensamentos. Dentro do jipe, Fanon seguia em silêncio. A missão era desconhecida, o destino incerto, mas o olhar parecia já saber demais. Foi tudo muito rápido. Um estalo e o chão se abriu em pressão, fogo e muito calor. Uma mina terrestre foi acionada com a passagem do jipe, fazendo com que ele fosse projetado para o alto, se partindo em muitos pedaços. E ali, entre a areia suspensa do deserto argelino e o cheiro de vingança e sangue quente, alguém caiu. Dizem que encontraram um corpo gravemente ferido. Dizem que os olhos estavam abertos, ou talvez fechados. Teria sido tudo em vão? Daquele ponto em diante, o que se conta vira sussurro. E a gente continua no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. E eles foram o dossiê Frantz Fanon, O Brilho do Metal, publicado pelo Instituto Tricontinental, e o conteúdo histórico sobre a Argélia, disponibilizado pela Embaixada da Argélia na Índia. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.